não vê a imagem se movimentando, é uma sequência de fotos. E como é que a tua filmadora está filmando então? Então, na verdade, é bem isso que está acontecendo. A filmadora é uma máquina fotográfica de altíssima velocidade que tira lá 24 fotos por segundo. Essas 24 fotos por segundo depois é que o programa vai passar bem rapidamente para ti. Só para teres uma noção, souberam do Hobbit, né? O Hobbit, aquele famoso filme, né? É muito legal. Tem várias modalidades de filmagem aquele filme, certo? Tem uma filmagem de 48 quadros por segundo. A filmagem normal dos filmes é 24 quadros por segundo, certo? Aquela lá tem uma das filmagens que é 48 quadros por segundo. Ou seja, se tu tá tirando o dobro de fotos em um segundo, tu concordas que tu consegue o dobro de detalhes, né? Então, se de repente uma cena era muito rápida e não tinha tantos detalhes na imagem, com 24 quadros por segundo, agora se tu for ver o Hobbit com 48 quadros por segundo, vai ter uma riqueza de detalhes imensa. O que os críticos de cinema falam? Olha, a imagem realmente está linda, só que como o teu cérebro vai ficar sobrecarregado pelo detalhe das imagens, tu não vai acompanhar tanto o enredo e a história. Não vai se mergulhar tão intensamente no filme. Legal isso, tu vê, né? Então os caras que mais manjam de cinema, eles são contra os 48 quadros por segundo, porque fica tão rica a imagem, fica tão antinatural, que é mais rico do que estar olhando a olho nu. E aí então teu cérebro fica sobrecarregado e tu não consegue prestar atenção tanto nas falas, no enredo. É mais ou menos como ter que ler a legenda, né? Na hora que tu lê a legenda, teu cérebro não está olhando para o filme, pô. Então é lamentável, né? É lamentável. Aliás, eu tinha uma aluna, isso é uma coisa que vocês podiam treinar, cara. Eu tive uma aluna que aprendeu a falar inglês, sabe como? Com fita isolante. Com fita isolante. Ela ficou foda no inglês, só com fita isolante. Expliquem como. Botou na boca. Parabéns, garoto. Botava fita isolante para tapar a legenda do filme. A mãe dela adesivou a televisão, ela só via programas, séries internacionais. A mãe dela passou fita isolante onde fica a legenda e fica à vontade, minha filha, pode passar o dia inteiro na TV. A guria, 2, 3 anos depois, escutava tudo em inglês e falava. Claro que não conseguia escrever porque não treinou ainda, né? Mas olha que coisa idiota, fita isolante deixa o cara bom em inglês, é uma loucura. Ô galerinha, olha só. Mas o cérebro é um computador Ultra Mega Power Plus. É bonita a tua pergunta. Professor, como é que ela vai entender se ela não sabia o significado? Mas as imagens não falam mais que 1000 palavras, certo? Quando o ator ia lá e se apresentava, falava o nome dele, ou apontava para o objeto, uma coisa de cada vez o cérebro captava. Só que ela ficou 2, 3 anos fazendo isso. 1 ano depois ela já entendia, só não conseguia pronunciar. E depois treinando a imitar a pronúncia dos caras, a mulher falava inglês. E eu lembro que eu vi a facilidade dela que ela tinha com o inglês e questionei ela, quantos anos tu fez de curso particular? Ela falou, não, eu aprendi porque a minha mãe tampou a legenda da TV. Eu assim, tá de sacanagem, até fui dar uma investigada porque você era amiguinha dela. Falei com a mãe dela, a mãe confirmou, bicho. E faz todo sentido, né, cara? Faz todo sentido. Tu tá louco pra entender a série. Tu tá louco, putz, mas o que ele falou mesmo? Teu cérebro vai ficar tão ligado que cada palavrinha do inglês básico que tu já tem da escola vai se transformando numa capacidade de interpretação enorme. Eu vou te confessar que mesmo tendo feito o inglês particular, eu escutava músicas em inglês. Que merda é essa que esse cara tá pronunciando, pô? Possível. E aí depois de 2, 5, 10 anos escutando música, eu escuto às vezes uma palavra, pô, como é que 10 anos eu demorei para entender que ele fala isso, cara? Eu sou burro. Né? E na verdade é que o nosso ouvido não está acostumado. Vocês sabiam, por exemplo, que crianças que são gestacionadas em um país e nascem em outro país têm mais dificuldade de aprender a língua natal do que as pessoas que foram gestacionadas no país onde nasceram? Como assim, não entendi? Porque é bacana, gente. Vou traduzir para um português mais coloquial. Se o bebezinho foi gerado num país e nasceu em outro, é diferente do que o bebezinho que foi gerado num país e nasceu naquele mesmo país. Porque o bebê aprende a começar a escutar no útero. O bebê reconhece a voz da mãe já no útero. Com 6 meses. Ele já reconhece se é a voz da mãe ou se é a voz de outra pessoa que está falando do lado dele. Tu imagina a diferença, passar 9 meses captando os sons da tua língua que tu vai aprender, né? E passar 9 meses captando os sons de uma língua e de repente nascer num país onde a galera fala outra língua. Deve ter um resultado isso, né? E tem.
Vê que legal. Os bebês já escutam e entendem sons mesmo no útero. E tem alguma facilidade daí de voltar para outro país e aprender? Não sei pesquisa sobre isso. Não vi pesquisa sobre isso. Talvez tu possa fazer essa pesquisa. Olha que legal. Em psicologia, meu querido, se tu for para a área de psicologia, já saiba. Tu não vai poder confiar nas pesquisas que nós temos sobre psicologia, que elas são pequenas, diminutas. E vocês vão ter que criar as próprias pesquisas de vocês para tentar estudar o ser humano. A gente sabe muito pouca coisa sobre o ser humano hoje. Porque às vezes a gente estuda o ser humano transseccionalmente. Como assim? A gente pega vários grupos de pessoas e estuda lá casais com 20 anos, casais com 30 anos, casais com 40 anos. E na verdade, para a gente entender o ser humano, a gente teria que pegar um casal e estudar do momento que o casal se formou até a morte do casal, digamos, né? Concordam que são estudos longitudinais. Mas como é que eu vou pesquisar 1000 casais ao longo de 40 anos? Delicado, né? Tá, concorda comigo? É muito mais fácil eu pesquisar 10.000 casais durante um mês, né, do que pesquisar 1000 casais durante 40 anos. Por isso que a psicologia é tão fraca em pesquisas hoje. Por isso que eu não posso dizer o ser humano é assim, ou funciona assado. A gente tem noções, né? Mas a gente sabe muito pouco. Pesquisa, muito importante isso. Ô galerinha, fala meu querido, a última. Então é por isso que eu li algo, não lembro onde foi, que alguns pais ficam falando pra escutar na barriga, tipo, o papai ou a mãe quando ela nascer, se Cantar, fazer a criança escutar música, certo? Isso é bacana demais, isso é um estímulo muito bacana. Isso, ó, tem histórias de crianças que foram estimuladas com música clássica desde ter idade dentro do útero já, e na infância, né? E que se sentiram depois na vida adulta estimuladas por esse tipo de situação e sentiram vontade de estudar isso. Mas mais uma vez, não acredite que fazer do teu filho no útero escutar música clássica vai o transformar num Mozart, né? Por favor. Mas existe esse estímulo é válido. Mas o mais importante, meus queridos, o dia que vocês vão ter filhos, o mais importante para tu diferenciar uma criança é do dia do nascimento até os 3 anos, mais ou menos. Dizem os especialistas que é nessa idade que se diferenciam os gênios dos normais. Nessa hora o cérebro está fazendo muitas sinapses o tempo todo, crescendo. Se nesse período tu estimula a tua criança com fala, mas o professor, o bebê não entende nada, e daí fale com ele, fale como se ele entendesse. E não fala só, ai, bebezinho, pequenininho, fala também normal, fala legal com ele, pronunciando as palavras, olhando para ele, sorrindo, cores, sons, formas diferentes, móveis malucos. Quanto mais tu estimula o teu bebê com sons, cores, né, estímulos diferentes, mais genial ele tende a ser na vida adulta. E é essa a janela de oportunidades, dos 3 aos 0. Certo? É aqui que a gente ou transforma uma pessoa comum ou num grande gênio da ciência. Não sou eu que digo, são estudiosos de psicologia. Então, melhor do que estimular no útero é aquele momento do nascimento até os 3 anos. Lá tu deve se matar. Gasta dinheiro com isso, cara. Bota numa escolinha foda. Porque depois aí já é muito difícil diferenciar a pessoa depois dos 3 anos. Certo? Legal. Ô galerinha, deixa eu perguntar pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Qual é a limitação mesmo para essa fórmula aqui? Pressão constante. Se a pressão for variável, é lixo. Aí tem que se calcular a área. Isso aqui era a aula passada ainda. Como é que eu vou descobrir quando que o trabalho é positivo e quando que ele é negativo? Quando o gás se expande. É através do delta V, né, da variação do volume, porque pressão absoluta é sempre... Por que pressão absoluta não pode ser negativa? Alguém pode me lembrar? Porque esse volume vai estar no zero. Quase isso, mas tem uma explicação bem mais simples. Por que molécula não pode fazer pressão negativa, puxar uma parede de um recipiente, por exemplo? Por que não? Não é essa a explicação, tem uma explicação mais idiota ainda. Professor, porque molécula não tem mãozinha? Não, é uma explicação de criança, entendeu? Eu não queria uma explicação técnica, eu queria que tu, usando o bom senso, entendesse que já que molécula não tem mãozinha, as moléculas quando batem na parede do recipiente só podem empurrar e não puxar. Concorda comigo? Não entendi a mãozinha, professor. Ué, a molécula não é uma bolinha? A bolinha vem, bate e volta. Se a bolinha bate e volta e não tem
mãozinha, ela bate e empurra a parede no sentido oposto. Concorda comigo? Para eu aceitar que a molécula de gás, que é uma bolinha, bata no objeto e puxa esse objeto, eu teria que aceitar que a molécula tem mãozinha. Aí ela bate na parede, segura na parede com a mãozinha dela e puxa na volta. Molécula tem mãozinha? Não. Portanto, pressão absoluta será sempre nunca negativa. E eu expliquei, lembra o motoboy suicida, atrás do caminhão? Ele falou, pô, peguei altos vácuos. Ele não entende bulhufas o que ele está falando. Na verdade, tem menos ar na frente dele e mais ar nas costas dele. Como as de trás batem mais forte do que as da frente, ele se sente impelido para frente, empurrado para frente pelo vácuo, que é a tradução popular. Tudo bem para vocês? Legal. Esse aqui, ó, esse gás aqui, ó, fez trabalho positivo ou negativo? Positivo. Deixa eu ver, o volume aumentou ou não aumentou? Volume 1, volume 2. Se o volume aumentou, o ΔV é positivo, é uma expansão, trabalho. Trabalho positivo, me lembra motor ou compressor? É no motor dos carros que os gases se expandem e o carro se move, não é isso? O compressor é diferente. Eu espremo um gás, contraio o gás, e ao espremê-lo, o volume final fica menor que o inicial, final menos inicial fica negativo. Então o trabalho fica negativo. Observem que essa fórmula, tu raramente vai usar ela para fazer cálculo, porque geralmente a pressão não é constante. Essa fórmula ajuda mais o aluno para lembrar quando o trabalho é positivo, quando o trabalho é negativo. O perigo seria esse aqui. Trabalho positivo ou negativo? Continua positivo, né? Porque o volume final continua maior que o inicial. Ah, você vai estar descendo o gráfico, e daí que está descendo? O que está diminuindo é o volume aumentou, positivo. Agora, ó, basta mudar certo, olha só. Trabalho, mas está subindo, professor, e daí? Não interessa se o gráfico sobe ou desce, o que interessa é o V, ó. O V2, que era o primeiro, era menor que o era maior que o V1, que é o último. Já que o volume diminuiu, se eu faço final menos inicial, dá um número negativo. Então este gráfico poderia representar o trabalho de um compressor, já que é negativo. Mas tu vê, né? Olhar para o volume antes e depois, dizer se é positivo ou negativo é tranquilo. O perigo é quando ocorre uma transformação cíclica. Tu concorda que o motor, ele vai receber o gás, vai espremer o gás explode, se expande, o gás é jogado fora e depois o ciclo volta a se repetir, né? Concorda comigo? Certo? Ele continua a se repetir, o motor continua ligado. Tu imagina, se cada pistão desse um ciclo só, depois de 4 ciclos, um em cada pistão, troca de motor. Ia ligar, desligou, já acabou o motor, bota o novo motor. Não é assim, né? O motor ele funciona em ciclos, tudo bem para vocês? Se ele funciona em ciclo, ele vai dar uma volta completa retornando ao ponto de origem. O que vocês me sugerem para calcular o trabalho de transformações cíclicas? Área, tem a ver com a área, mas agora o problema é que área? Legal! Vamos entender por que é a área de dentro que a gente tem que calcular? Vocês concordam que essa transformação cíclica, eu posso estudar ela como 2 transformações parciais? Vocês percebem que juntando esses 2 gráficos dá mais ou menos esse? Essa transformação aqui gerou um trabalho positivo ou negativo? Deixa eu ver, volume inicial, volume final, o volume aumentou, positivo. E qual seria o trabalho? Toda a área embaixo, positiva. Tudo bem para vocês? Essa transformação daqui para cá, o trabalho foi o quê? Deixa eu ver, volume final, volume inicial. Se o volume diminuiu, o trabalho é negativo. E para calcular esse trabalho, eu calculo a área. Juntando essas 2 áreas, já que essa é grande e é positiva, essa é pequena e é negativa. Somando as 2, o trabalho fica o quê? Positivo. E fica justamente a área de dentro, né? Já que eu vou apagar essa parte que é negativa, né? Vai ficar justamente a área de dentro. Sabe como é que meu professor me ensinou isso? Ele falou assim, Otávio, no sentido horário, o trabalho é positivo, anti-horário é negativo. Sim, tu quer que eu lembre disso no dia do vestibular, meu querido? Essa eu devia ter falado pra ele, né? Ô, meu querido, tu quer que eu decore isso? Só que eu era relativamente educado, então eu fiquei quietinho, fiquei na minha. Aí fui pra casa e em casa descobri que não tinha nada de decoreba, que era só usar o bom senso.
Senhor, não entendi o raciocínio que tu fez. Vou tentar no outro então, vou te dar uma segunda chance. Concordas que eu posso separar esse trabalho cíclico em dois trabalhos? Claro. Eu posso, por exemplo, fazer esse trabalho aqui primeiro e depois esse outro trabalho aqui. Tudo bem para vocês? Este trabalho é positivo ou é negativo? Deixa eu ver, o volume diminuiu. E a área, é toda a área embaixo do gráfico, é uma grande área que é negativa, porque o trabalho foi negativo. Esse trabalho daqui para cá foi o quê? Deixa eu ver, o volume aumentou. E para calcular esse trabalho, calcula-se a área. Esta é uma área positiva. Se eu pego este ciclo, aliás, se eu pego essa transformação e junto com aquela, eu vou formar um ciclo que é esse ciclo aqui. Para calcular o trabalho total, eu tenho que pegar o trabalho da primeira transformação e somar com o trabalho da segunda. Se eu pegar essa área que é negativa e somar com essa área que é positiva, o resultado vai ser que área? A área de dentro do ciclo, que é a área negativa. Então, ó, sentido horário, trabalho positivo, estamos falando de um motor. Sentido anti-horário, o trabalho é negativo, estamos falando de um compressor. Otávio, Pois não. o volume ele continua o mesmo. Por que é negativo ou positivo na bolinha? Em qual deles se diz? Os dois bolinhos. O volume Aqui? era tanto e continua o mesmo. Não, tá confuso, a pressão era a mesma. O volume está nesse eixo. Tá, Vou botar números para ti. O volume era 2 litros e a pressão era 10 atmosferas. Nesse aqui o volume, o O, está lá na frente, 6 litros e a pressão voltou a ser a mesma. No outro, vamos ver, a pressão era 10, o volume era 2. O volume é 8 e a pressão continua a mesma, 10. Como? As setinhas, vamos ver. Aqui, ó. Ah, tá. Eu não lembro disso. Não, não é que uma das setinhas ficou manga ali, não concordo. Beleza? Certo? Bem importante isso que ela falou, tá, gente? É muito comum o cara olhar para um eixo e não ver que eixo que ele está olhando. Olha bem para aquele eixo. Outra, eu poderia ter avacalhado com vocês, ter feito volume versus pressão. É uma raridade, tá? A maioria dos gráficos é pressão versus volume. Mas se eu troquei volume por pressão, eu já vou ter que analisar com mais carinho, né? Para saber se o volume aumentou ou diminuiu. Tá? Então, boa tua pergunta. Pessoal, agora que a gente já viu que transformação cíclica é fácil de entender, é fácil de depois, se tu quiser separar a transformação em duas, né? Fica fácil descobrir por que no sentido horário o trabalho é positivo e no anti-horário é negativo. Senhor, deixa eu ver se eu entendi. Motor, então, o ciclo é redondo e compressor é... Não! Não! Em nenhum momento eu falei que era redondo ou que era quadrado. Eu fiz dois desenhos quaisquer. Eu poderia ter feito um triângulo ou um coração, se tu quisesse. Tá beleza? Depois nós vamos ver que na prática o ciclo de um motor é diferente desses aí. É o ciclo Otto, que a gente chama. E aliás, na aula que vem eu até vou falar do melhor ciclo que existe, o ciclo de Carnot. Lembra dele? Carnot? Nós vamos estudar na aula que vem o ciclo de Carnot. Mas hoje eu quero te comentar algo muito, muito importante. O filé, como o amigo disse. O filé agora. O filé. Aliás, eu vou te falar, cara, que o melhor filé que eu já comi na minha vida foi no restaurante de um shopping de Campinas. Quando eu peguei aquele prato, vi uma faca, que, meu Deus, era a faca parecia uma faca de churrasqueiro. Por que esse cara me deu essa faca pra comer, né? Pelo amor de Deus, eu não sou um churrasqueiro da casa. E veio aquela faca na hora que veio o bife, cara. Porra, aí tu dá respeito pra faca. Se a faca não fosse grande, não dava nem de cortar o bife. Impressionante, né? Quando o cara vai num restaurante bom mesmo, o cara se impressiona. Não fui até hoje ele pagar. Mentira! Por isso que eu não como mais lá, tem medo de me cobrar. Não, mas eu vou lá, eu prometo. Eu fui lá, só que aí eu comentei com o gerente a história. O gerente falou, putz, cara, o gerente antigo acabou de entrar em férias. E desde então eu não vejo mais aquele gerente lá. Porém, na semana passada, eu saindo aqui do meu trator, com o meu trator aqui para ir para casa, eu vejo o gerente vindo do colégio, certo? Ele até foi falar com a direção. Sei que ele deu, o professor não pagou ainda. Eu vou até perguntar se vamos cobrar dos alunos. Apareceu alguma notinha no espelho. Por isso que nós não vamos pra frente. Sacanagem. Ô galera, olha só. Primeira lei da termodinâmica, tu sabe que energia não se perde, energia não se cria, apenas se trans. Imaginem vocês então, que eu tenho aqui o meu Tudo disso aí. pode ser o cilindro, e ali o êmbolo móvel. Pode chamar de pistão se tu quiser também.
joga uma certa quantidade de calor, joga uma certa quantidade de calor, o gás vai se agitar, lembra? Vai bater no êmbolo e vai fazer o êmbolo subir, realizando trabalho, que é o objetivo das máquinas térmicas, não é isso? Realizar trabalho. Só tem um detalhe. Quando os caras começaram a fazer as contas, eles se apavoraram, porque eles percebiam, por exemplo, que se eu jogasse 1000 joules de energia na forma de calor, eu obtinha lá só uns 100 joules de trabalho, meu querido. Aí a galera começou a ficar indignada com o Watt, né? O Watt, o criador da máquina a vapor. A galera falava, Watt, eu despedi 1000 pessoas da minha fábrica. Fiquei muito feliz. Mas esse mês, Watt, eu gastei 100 toneladas de carvão. Pelo amor de Deus, Watt, essa tua máquina come carvão. Tu resolve isso. A galera começou a ficar chateada que as máquinas gastavam muito carvão para funcionar. Os projetistas estavam começando a ficar preocupados com a reclamação dos clientes. Eles precisavam fazer máquinas mais econômicas. Quando foram fazer as contas, viram que os clientes tinham razão. Que a cada 1000 joules de carvão queimado, só aproveitavam 100 joules. Ou seja, 90% da energia estava indo para as cucuias, estava indo embora. E a galera não queria perder dinheiro. Watt, trata de arrumar essa tua máquina. Ela é bem legal, mas come o carvão. A galera começou a pensar, para onde que essa energia foi? Eu não sei para onde é que ela foi, eu só sei que ela está presa no gás. Se eu não aproveitei ela está presa no gás. Vou chamar essa energia de energia interna do gás. E olha só como eles mostravam que energia era essa. A energia que o gás roubou para ele é aquilo que eu joguei em cima do gás, menos o que o gás me devolveu. Joguei calor para o gás. Ele só me devolveu isso, quer dizer que essa diferença ficou dentro dele. No início a galera não sabia explicar o que estava acontecendo, eles só sabiam, o safado do gás está roubando energia da gente. Por isso chamaram de energia interna do gás, porque está ficando dentro do gás. Tudo bem para vocês? Como o gás já tinha energia e ficou com mais energia acumulada dentro dele, eles chamaram essa energia interna de ΔU. Por que ΔU? Ah, porque ela variou, então o mais correto seria a variação da energia interna do gás. Tudo bem para vocês? Isso aqui não é o princípio da conservação de energia? Se eu joguei 1000 e só aproveitei 100, 1000 menos 100, tem 900 preso dentro do gás. Porque a energia não some, está presa no gás. Tudo bem? Galera, Revolução Industrial é que ano mesmo, mais ou menos? 1750, a descoberta do átomo, alguém lembra? 1900. Nós estamos 150 anos da descoberta do átomo. Ou seja, não tinha como a galera descobrir que era... E os átomos ficaram mais agitados. A galera nem sabia que existia átomo. Mas hoje nós sabemos. Nós sabemos que essa energia interna é, na verdade, a energia cinética das moléculas do gás. E como as moléculas ficaram mais agitadas, temperatura, momento de agitação, como elas ficaram mais agitadas, ficaram com uma energia presa dentro delas. Hoje, mais modernamente, nós sabemos como é que se calcula essa energia interna. Presta atenção, hein? Olhando para essa equação, eu te pergunto, do que depende a energia interna de um gás? Lógico, está lá na nossa frente a fórmula da temperatura e do número de mols, parabéns, da quantidade de gás que nós estamos trabalhando. Na outra turma houve um pouco de dificuldade da galera responder, eu brinquei com eles, depende do 3. 3 é 3, não vai virar 2,5, não vai virar pi, é 3. Então não depende, depende do 2. Não. Ah, depende do R. Não, porque o R é a constante universal dos gases perfeitos. Ou seja, quais são os números que variam nessa equação? O N... E a temperatura? O T tudo bem, né? Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas, mais tem energia. Agora, como é que tu me explica que com maior número de moléculas tem mais energia? Ainda mais? Uma molécula quente, agora você tem 1 milhão, tem muitas moléculas. Bonita explicação. Eu vou te explicar popularmente. Pega uma bola de tênis e jogo em ti com toda a minha força. Ah, machuca? Vai arder, né? Vai arder, tu vai querer dar uma porrada no máximo. Agora tu imagina que eu pego 1 milhão de bolas de tênis iguais a essa que eu joguei e jogo todas ao mesmo tempo em cima do teu corpo. Tu morre.
Tu concorda que quando eu arremessei uma bolinha tinha uma certa energia, quando eu arremessei 1 milhão de bolinhas tinha 1 milhão de energia a mais? Vezes maior? É isso. Uma molécula agitada tem uma certa quantidade de energia. 1 bilhão de moléculas agitadas tem 1 bilhão de vezes mais energia. Por isso que quanto maior o número de moléculas, maior a energia interna. Energia interna do gás. Qual é o tipo de energia? Cinética. Tu vê que legal, ó. Ela é térmica. Não está errado dizer que ela é térmica. Mas ela é térmica porque está relacionada com temperatura. Mas na prática, na sua essência, já que as moléculas têm velocidade e têm massa, essa energia interna é do tipo cinética. Essa é uma pergunta que é comum acontecer no vestibular. Para finalizar, um aluno, quando eu perguntei sobre isso, nós falamos do N e do T, dobra o número de mols, dobra a energia interna, triplica a temperatura em Kelvin, triplica a energia interna. O amigo antes tinha falado, professor, depende da pressão. Ele tem razão, a fórmula ali não diz isso, mas nRT não é igual a P vezes V? Posso substituir esse nRT por P vezes V, não posso? Então a gente pode dizer também que a energia interna de um gás depende da sua pressão e do seu volume. Mas é lógico, pressão e volume não podem mexer na temperatura? Sim. Lembra, né? Se a temperatura é isotérmica, quer dizer que se a transformação é isotérmica, quer dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais. Certo? Porém, se eu aumentar esse e esse também, a temperatura aumentou. Né? Então, na verdade, as duas fórmulas são úteis para a gente pensar em energia interna. Observem, galera, ó. Quando eu falei que eu entrego 1000 joules de energia para o gás e ele me devolve só 100, eu estou perdendo 90%, não é isso? Mas quando no final da última aula eu falei sobre carro, qual foi a porcentagem que eu te dei? Alguém lembra? 30, 35%. Eu comentei que a cada 100 reais que eu boto de combustível no carro, eu só uso 30 pila. E falei, ai meu pâncreas! Porque é muito triste saber, né? Que daqueles 100 reais que estás aplicando no teu carro, só 30 estão sendo usados. E os outros 70 saem pelo cano de descarga. Isso é nojento. Outra, esquenta o ambiente. Né? Que a galera não fala. A galera fala do efeito estufa, mas não fala do calor que cada máquina joga na atmosfera, né? Engraçado isso, né? Tu vê que a galera não tem noção de física quando dá notícia no jornal. O efeito estufa. Mas é engraçado que no efeito estufa eles não falam, pô, cada carro ligado está aquecendo o ar em volta dele. E nós temos bilhões de carros ligados agora. Tu imagina esses bilhões de carros aquecendo a atmosfera. Deve ter uma consequência no final das contas, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. Modernamente, os carros de combustão interna, tu joga 100 joules de caloria de energia nele, na forma de gasolina. Tu usa quanto? 10. 30. Antigamente era 10, atualmente é 30. Melhorou bastante, né? Os motores já, concorda comigo? Se tu fizer um motor em laboratório, com todas as condições controladas, tu consegue aproveitar até 70% de energia. Um motor diesel de laboratório, todo bonitinho. Na prática, quanto? 30, nojento. E os motores elétricos, alguém lembra qual é o rendimento de motor elétrico? 90% os normais. Se for de laboratório, 98%. Mas 90, cara, o ventilador da tua casa, ele aproveita 90 reais de cada 100 reais que ele consome de energia. Aí tá bom. Então nós sabemos que futuramente todos os carros serão elétricos, não tem escapatória. A única maneira do mundo sobreviver à nossa existência é com carro elétrico, é importante saber disso. Só um detalhe. O gás expandiu ali por quê mesmo? Porque esquentou. Quer dizer que para o motor funcionar, o gás tem que esquentar, concorda comigo? E se o gás esquentou, uma parte da energia ficou para ele. Quer dizer que por mais que eu me esforce, os motores que funcionam com a expansão de um gás jamais terão rendimento? Nunca! Isso violaria as leis da natureza. E isso é a segunda lei. A segunda lei da termodinâmica só nos diz que o rendimento de um automóvel ou de um motor de combustão interna nunca será 100%. Como o rendimento é essa letra grega aqui, ó, rendimento sempre menor que 100%. Isto é inviolável, isto é uma lei, isto é uma lei. E na aula que vem eu vou te mostrar como é que o Carnot fez para aumentar o rendimento dos motores, mas não atingir 100%, que é impossível. Usem preservativos, não usem drogas. Até mais. Descimento.